E hoje, então, a gente conversa com o advogado criminalista Diego Campos Maciel sobre uma votação que passou pela Câmara dos Deputados que prevê, então, uma alteração no trecho da Lei de Execução Penal para retirar, reduzir essas saidinhas. Vamos começar do princípio, então. Que direito é esse ao qual os presos têm de poder sair em regime semiaberto? Hoje, na nossa legislação, existe o regime aberto, semiaberto e o fechado. Os direitos de saídas temporárias de 7 dias, que ocorrem 5 vezes por ano, eles são de 7 dias, ocorrem somente no regime semiaberto. O que acontece é que essa nova alteração legislativa vem a retirar esse benefício de ressocialização. E lembrando que, recentemente, no pacote anticrime, já houve uma certa restrição a isso. Aos crimes praticados, hediondos praticados com resultado morte, já não possuem mais esse tipo de direito de saída temporária. O restante possui ainda até hoje, ainda não entrou em vigor esse projeto de lei, esse direito de saída temporária. Mas esse projeto, que logo deve ser sancionado, vai tirar esses benefícios, infelizmente, do meu ponto de vista. Vai tirar, então, de todos e qualquer data. Não vai ter Natal, Dia das Mães? Exatamente. As saídas normalmente são alocadas para as datas comemorativas, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais. Ocorre que, na verdade, a legislação não traz exatamente quais são os dias. Tem que ter um intervalo de 45 dias entre uma saída e outra, e são de 7 dias essas saídas. Certo. Então, hoje, quais são os presos que têm direito a essas famosas saidinhas? Como que se conquista esse direito? Esse direito, o interno, ele passa por um exame, tem que ter bom comportamento ou ótimo comportamento dentro da unidade prisional, não pode ter cometido nenhum tipo de falta grave nos últimos 12 meses, além de ter o requisito objetivo, de tempo de unidade prisional, de cumprimento de pena, dentro de cada processo penal. O que acontece é que esse tipo de procedimento ele é todo analisado dentro da unidade prisional, passa pelo Ministério Público e também pelo Poder Judiciário, além da Defensoria e o advogado. Então, todo esse tipo de direito de saída temporária é sim fiscalizado pelas partes. E aí, lá no final, ele tem direito de sair ou não de 7 dias. O que pode acontecer é que, diante de um mau comportamento, ele acaba não recebendo esse benefício de sair de 7 dias, mesmo diante, ele estando no regime semiaberto. Doutor Diego, é sabido que depois dessas saidinhas a gente sempre noticia aí ocorrências de presos que não retornam à detenção. E por conta disso se torna um assunto muito polêmico, né? Por conta disso que vem essa alteração do trecho também, ou por mais motivos? Um dos principais motivos dessa alteração legislativa é exatamente esse ponto, o não retorno das saídas temporárias e também prática de crimes enquanto aquelas pessoas estão nesse direito, gozando desse direito de 7 dias. O que acontece é que é um percentual, do meu ponto de vista, analisando a conjuntura nacional, um ponto de vista menor, o percentual, do que aquilo que já está acontecendo de ressocialização. Precisa ser mais debatido sobre isso, quem sabe mais severidade àqueles que praticarem aquele tipo de falta grave, não retornarem ou novos crimes, e também, sim, ser debatido com toda a sociedade, inclusive investimentos dentro das unidades prisionais em educação e infraestrutura também. A gente tem números ou pesquisas, enfim, que comprovem que essas saídas temporárias realmente têm um efeito eficaz na ressocialização do preso? Sim, tem, exatamente, muito bem pontuado. A ressocialização, além de tirar o interno de dentro da unidade prisional, também faz com que ele volte a ter contato com a sociedade, com os familiares, e não fique dentro da unidade prisional, enfim, cumprindo sua pena somente em virtude dali. Ele pode voltar a ser ressocializado, ter um emprego fora, dependendo da dinâmica e do seu comportamento, pode ter mais garantias de ressocialização que os demais. Lógico que, durante esse processo de avaliação da saída temporária dele, que é analisado inclusive pelo Poder Judiciário e Ministério Público, tudo isso é analisado e leva em consideração, no mínimo, os últimos 12 meses daquele detento. Então,
além de ser um percentual ínfimo daqueles que praticam fatos graves nessas saídas, também existe também aquela outra porcentagem maior daquelas pessoas que realmente estão ali em busca, reconhecem a prática dos delitos e estão em busca da ressocialização. Às vezes são pessoas que realmente entendem o que aconteceu e estão em busca realmente de ressarcir a sociedade. No caso, as saidinhas também, só pegando um gancho aqui do senhor, vem como que para que o detento organize sua vida para quando realmente ele tiver já cumprido toda a pena, ele saia já mais ou menos com a vida organizada, entendendo como é que está aqui fora, estude, né? Exatamente, e ele volte também a participar, além da sociedade, também da sua família. O seio familiar é muito importante para aqueles que estão reclusos. Então, quando se trata de saída temporária, da ressocialização, também tem esse aval da toda a sociedade de voto de confiança para aquela pessoa. A partir do momento que esse voto de confiança, inclusive do Poder Judiciário, é quebrado, ele sofre as consequências. Falta grave, regressão, perda de direitos. Então, existe a forma de punir e alguns estão realmente, infelizmente, praticando essas faltas graves, estão sendo punidos hoje pelo sistema normal. Mas faz parte também da ressocialização esses direitos de saídas temporárias. Só pontuando aqui de forma mais enfática, a mudança que teve a partir do pacote anticrime, gostaria de só reforçar esse ponto, doutor, que é dos crimes que acarretaram em morte, né, homicídio, não tem direito à saída, né? Exatamente. Foi muito debatido no passado alguns casos em que pessoas delinquentes acabavam matando, por exemplo, os próprios pais, saídas temporárias nos dias dos pais, e aí foi levado em consideração, inclusive nos motivos do pacote anticrime, que crimes hediondos com resultado morte, e aqui entra o homicídio qualificado, não tem direito a saídas temporárias. Isso está explícito na lei e é aplicado hoje pelo Poder Judiciário regularmente. Mas isso é válido para os que foram julgados agora ou vai ser retroativo como casos célebres de von Richthofen, Elise Matsunaga? Isso entra em vigor a partir do momento em que é aplicada a legislação. Como se trata de uma alteração que venha a prejudicar materialmente um detento, por exemplo, os crimes praticados a partir do momento que foi publicada aquela legislação, que entrou em vigor aquela legislação, aí sofrerão a rigor essa alteração. Os que antes, não. Voltando para a nossa alteração do trecho da Lei de Execução Penal, ela foi votada na Câmara e quais são os próximos passos até possivelmente ser aprovada e sancionada? Poderiam sofrer algumas modificações, inclusive do próprio trecho, em que tipo determinados crimes poderiam ainda, mas a princípio acreditamos, de acordo com o andar de todo o procedimento, que até o final do ano já tenha alguma votação expressiva e sancionado pelo presidente.